Olá, meus alunos do Centro Estadual de Educação Petrônio Portela, da minha querida Picos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, bastante empolgados para a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa segunda aula da disciplina de Gestão de Pessoas, do primeiro ano do curso técnico em Recursos Humanos. Meus alunos, hoje a gente vai estar falando sobre a evolução e os desafios da gestão de pessoas nas organizações. Ao longo dos anos, o setor de RH sofreu modificações consideráveis, adquirindo um papel cada vez maior e mais estratégico. Aí essa evolução da gestão de pessoas trouxe várias consequências importantes para os profissionais dessa área, exigindo assim adaptações, flexibilidades e capacitação. Mas, professora, me diz, professora, o que é a gestão de pessoas em si? Bom, eu vou falar agora. A gestão de pessoas é a área responsável pelo gerenciamento dos profissionais que trabalham na empresa. É um setor com papel estratégico voltado para a promoção de medidas que avaliam a qualidade de vida no trabalho, aliando assim essa qualidade no trabalho, de vida no trabalho, com os objetivos do negócio, da empresa em si. E assim ela media os interesses do capital empresarial com as aspirações dos trabalhadores que ali fazem parte. Então, pessoal, essa gestão de pessoas, ela avalia o pagamento, os benefícios, a frequência, recrutamento, seleção, programas de educação, seleção corporativa, avaliação do desempenho, saúde ocupacional, gestão de cargos e salários, questões jurídicas e trabalhistas e os indicadores de desempenho. Como vocês podem estar vendo nessa imagem aí, um pouquinho do que representa a função do gestor de pessoas. Vocês podem ver que dentro dessa área, eles têm uma certa comunicação com os colaboradores e a organização em si. Ela vê e propõe um trabalho em equipe, através de conhecimentos adquiridos e competências, treina e desenvolve pessoas e sempre está motivando para que aqueles funcionários se sintam melhor e mais satisfeitos no ambiente de trabalho e assim possam produzir mais e melhor. Mas como ocorreu essa evolução da gestão de pessoas? Bom, pessoal, o início do século XX é dado como uma época berço da administração como ciência, que foi na época que originou-se a teoria científica da administração. E assim, o surgimento dessa teoria aconteceu-se devido ao advento da Revolução Industrial. Antes dessa Revolução Industrial, a maioria das pessoas elas viviam no campo, em vilarejos, trabalhavam em pequenos grupos e produziam em pequena escala aquilo que precisava para alimentos e roupas. Como vocês podem estar vendo aí na imagem, aí tem algumas mulheres produzindo tecidos. E aí, nessa época, as produções eram sob medidas, conforme a necessidade, a pessoa ia lá, encomendava uma roupa, enfim, sendo que tinha um custo maior, né, porque era produzido artesanalmente. Mas aí, quando surgiu esse advento da Revolução Industrial, aconteceu que essa produção ela acabou sendo em grande escala, os próprios artesãos que produziam em casa passaram a produzir em fábrica, visto que aquela produção em massa, em grande quantidade, saía mais em conta para o consumidor do que a produção artesanal. Aí acabou que falindo alguns artesãos, que esses artesãos, para não passar necessidades, passaram a ser funcionários das fábricas. E aí esse crescimento foi muito desordenado nessa época, que viu-se a necessidade de surgir uma teoria que estudasse esses processos industriais, esses processos de como se administrar aquela produção. Que aí foi na época que surgiu a administração científica, que essa administração científica ela foi uma das primeiras, quer dizer, a primeira teoria a estar estudando como se davam os processos administrativos. Então,
aqui estão elencadas algumas características da administração científica. A divisão de cargos e tarefas e a constante necessidade de redução de custos e desperdícios, porque ele percebeu, o Taylor, que foi o criador dessa administração científica, ele percebeu que se cada pessoa tivesse sua determinada tarefa, seu determinado cargo, ele tinha como produzir mais, e que se ele fosse especializado naquilo, reduzir os desperdícios, porque ele está mais preparado para desempenhar determinada função. Visava também a racionalização do trabalho, mais especificamente na simplificação dos movimentos requeridos para a redução da tarefa. Bom, eles procuravam reduzir o tempo, por exemplo, até o tempo do funcionário ir no banheiro, ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, eram contados os minutos. Cada funcionário tinha um determinado tempo para lanchar, para ir ao banheiro, enfim. Por quê? Porque eles achavam que aquilo dali era perca de tempo, e aí o tempo era dinheiro, o tempo que poderia estar produzindo. Outro exemplo também, ele encurtava os caminhos. Se o funcionário ele ia precisar de uma matéria-prima para a sua produção, ele procurava estar ocupando aquela posição daquele funcionário no local mais perto que ficasse daquela matéria-prima, para economizar o tempo de percurso, e assim as indústrias produzirem mais. Os colaboradores, eles eram vistos como as máquinas, e seu único incentivo salarial eram os prêmios. A psicologia era mais ou menos assim: quanto mais o indivíduo produz, mais recompensas salariais ele tem. Ou seja, não existia essa de clima organizacional nessa época, não. Nessa época aí, eles viam como fator principal de motivação o salário. As pessoas trabalhavam porque precisavam de dinheiro. E quanto mais se incentivava uma pessoa financeiramente, mais ela produzia. Na realidade, nessa época, eles não estavam preocupados com interesses, nem com sentimentos de funcionários, não, de forma alguma. Eles estavam preocupados só com a produção, com a robotização dos funcionários, com a racionalização do tempo, com a redução de desperdícios. Era esse o foco. Esse movimento proporcionava fundamentação científica às atividades administrativas, substituindo a improvisação e o empirismo, ou seja, que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência. Foi um salto muito grande para a administração nessa época, porque foi o período onde a administração ela foi vista como ciência. Foram feitos alguns experimentos e sim, passou-se aquela coisa de o achismo para certeza. Bom, pessoal, essa é a nossa aula do dia de hoje. Eu peço que vocês se dirijam à atividade, aos questionários, respondam às questões propostas. Antes de responder as questões, que leiam o resumo. Um abraço e fiquem com Deus.